O meu amigo Riba Menezes está mandando um abraço pro Heitor, pro Éder e pro Marcelo e pergunta: Valeu, Riba. é muito comum quando um pesquisador se envolve com casos ufológicos, fatos paranormais chegarem até a casa, e você percebeu ou passou por isso? Bom, já aconteceu algumas coisas muito estranhas, sim. Por exemplo, eu dou muita sorte para o número 77 e para o número 01. Número 10 também, eu dou muita sorte para dar de encontro com esses números. Por exemplo, eu precisei um tempo alugar um carro. Aí o final da placa era... A placa era... Tinha umas letras que eu não lembro, né? Mas tinha 0177. O carro estava sendo alugado para fazer uma pesquisa de campo, que era uma localidade muito ruim, precisava de um carro com um conforto melhor. Aí apareceu esse número 77. Eu fui contratado por uma empresa para prestar serviços para ele numa investigação sobre um trabalho que estão fazendo sobre o chupa-chupa. E depois de muita negociação, muita conversa, uma empresa me procurou, não deu certo, outra empresa me procurou e essa sim deu certo. E a gente conseguiu fechar uma data, né? E o dia que eu assinei esse contrato foi dia 1º de novembro de 2023 agora, né? Exatamente, dia 1º de novembro, onde completou 46 anos do início da Operação Prata, Então, esses números, eles orbitam, vira e mexe, acontece, deu dar certo com esses números. E ele já está aproveitando, Heitor, queria saber, né, que antes de eu mostrar o material, você acha interessante a gente já ir mostrando o seu material, ou você pode falar um pouquinho o pé dessas pesquisas, da onde que você pesquisou e até onde você conseguiu abranger essa pesquisa sobre essas luzes aí da sua região? Não sei se é só, você mencionou ali no material luzes, mas você pesquisa todos os fenômenos que na sua pesquisa você acredita serem ligados a essa luz, é isso? Sim, nós temos dois fenômenos envolvidos aqui, né, na Amazônia, nesse período de 1977 e 78. Primeiro é o avistamento das luzes, né? O segundo é o ataque a seres humanos através de feixes luminosos, né? E daí vem uma série de interpretações feitas por ufólogos, né? Que considera a possibilidade de estar se extraindo sangue. Outros acreditam que seja um teste de uma arma, né, eletromagnética. Eu já escutei a opinião de um legista onde ele acredita que foi retirado o tecido epitelial, ou seja, foi tirada uma amostra do tecido da pele da vítima. O fato é que a gente tem uma quantidade enorme de relatos, mas desses relatos a gente não tem dúvida que alguma coisa, alguma entidade luminosa baixou aqui e fez uma série de vítimas, né, em diversas cidades litorâneas do estado do Pará, né, do Pará e do Maranhão, né. É claro que a gente sabe que tem alguma coisa no Ceará, tem outras coisas no Piauí, né. Só para vocês terem uma ideia, está fazendo mais ou menos o quê? Eu acho que uns 10 dias eu recebi um vídeo que foi gravado de um celular, de um depoimento de uma senhora que estava vindo de uma festa numa localidade chamada... É lá no Piauí. A localidade se chama, eu acho que é Atalaia. E ela foi perseguida por essa luz veio e queimou ela. Isso já nesse período de 77. E são casos que não foram documentados, não foram muito levados a sérios, né? E aqui na região norte, né, erroneamente se concentrou muito em colares, e quando se fala no fenômeno chupa-chupa, erroneamente se fala muito de colares e esquece que até mesmo a região metropolitana de Belém, né, os bairros periféricos da cidade de Belém foram assediados por essas luzes e houveram vítimas, que é coisa que a gente vai ver nesse material aí que eu trouxe para fazer essa proposta de
de podcast. Antes da gente ver esse material, qual que é a sua visão sobre essas luzes? Elas seriam realmente de outros planetas, outros mundos, ou seriam tecnologias de outros países aí interessados na nossa região? Eu considero todas as possibilidades. A possibilidade militar, desse teste militar de outro país, ela é sedutora, mas ela ainda carece de muita informação, né? Ainda carece de muitas informações. Mas fato é que seja algo extraterrestre ou não, foi algo fantástico que aconteceu na nossa história, né? E uma outra possibilidade que é importante mencionar, né? Que é uma possibilidade que foi muito defendida pelo Jacques Vallée, né? Que, ao meu ver, é o maior ufólogo do mundo, né? Que é a possibilidade de ser seres interdimensionais. São os caras que já estão aqui, talvez antes da gente, e estão aqui nos monitorando. É a opinião do Vallée. E eu Pois acho isso é. bem interessante. E uma coisa também interessante, né? Que a gente sempre fala nos baseando pela linha do tempo, né? Mas se esses caras eles controlam de uma certa forma a linha do tempo e do espaço, a gente não tem presente e futuro para eles. Então, por isso que eles estão no nosso presente, no nosso passado, no futuro, antes do planeta, porque você não sabe como é que esses mundos se cruzam. Então, é até difícil a gente fazer um cálculo desse, né? Então, esses acessos só corroboram com aquilo que foi dito lá no Congresso americano, principalmente lá pro David Grush, né, onde ele fala desses objetos serem seres e objetos interdimensionais de outros mundos, né? Agora, que nome que nós vamos dar para esses objetos? Talvez um lado espiritual nós chamamos de objetos seres interdimensionais. Então não dá para a gente saber até que ponto que eles vão terem, por exemplo, uma densidade física aqui na Terra ou não, é só de passagem, a gente só vai conseguir ver luz. Se for por esse lado, o objeto não atingiria as pessoas, né? Então, com certeza é uma tecnologia muito avançada, uma coisa que a gente não consegue até mesmo nos expressar, né? Mas por isso que serve a gente debater, né? É sempre bom a gente ter pensamentos para somar com o pensamento de um amigo, né? E com esses pensamentos somados, fala, pô, eu não tinha pensado nisso, cara, é interessante ver por esse lado. Por esse lado. E é super importante para vocês, pessoal. Não somos donos da razão, temos a nossa linha de estudo e do que tiramos a conclusão, mas uma coisa é o que nós achamos e o que é a verdade, o que realmente foi pesquisado. Então, e outra, você sempre tem que beber na fonte. Sempre tem que ir lá nos antigos ufólogos, verificar o que foi pesquisado até aquele momento, daquela linha que ele passou o bastão, ver o próximo que levou essa pesquisa adiante, ver o próximo, porque como eu disse, como não tem linha de tempo, o negócio vai se perpetuar e talvez a nossa geração está começando a desacobertar, mas talvez não vai ser a nossa geração que vai fazer essa conclusão aí do que a gente tanto quer, né? Mas a vida segue. Você chamou, Éder? Sim, não, fala só aí. para fazer uma vírgula em cima, fazendo uma vírgula em cima da tua fala. A gente está passando hoje por esse momento, né, Cleito, que vamos dizer assim, na Guerra Fria, anos 70, anos 80, a quantidade de avistamento que a gente estava tendo era enorme devido à tensão nuclear que existia naquela época também. Sim. E hoje também os avistamentos parece que estão demais ainda, né? Estão bem de balde, como a gente diz, né? Também devido à tensão nuclear que a gente atravessa, né? Porque eu acredito que o uso da energia atômica que a gente está usando, não está sabendo usar 100% dela, né? Porque a gente usa para destruir, mas ela tem outras funções. Talvez a gente usa só a parte bélica dela. E então isso está comprometendo outras dimensões que vivem
talvez junto com a gente, em outras dimensões, só que a gente não consegue ver, porque a nossa frequência espectral não consegue perceber essas dimensões, mas devido a essa tensão nuclear que está tendo hoje aí, essas ameaças de acabar com o planeta por parte da Rússia usando bomba nuclear, isso vai afetar não só nós, o nosso planeta, mas também essas dimensões que vivem, atravessam, vivem, colaboram com a gente. Por isso esse monte de avistamento está tendo aí. E outra, tipo assim, esses testes aí, por exemplo, na década de 70, pela Operação Prato, esses feixes de luz já mapeando também eu acredito, para mapear o nosso DNA, para ver, porque nós somos de etnias diferentes, não digo raças, mas etnias diferentes, né? Europeu, oriental, né? Então o sangue talvez se cruze, o cruzamento desses sangues devido ao longo dos séculos, eles estão fazendo como se fosse uma varredura para ver da onde é a ligação de cada povo, né? Eu acredito que seja mais uma parte mais da medicina assim deles, né? Pesquisar a nossa árvore genealógica para ver, né? Não sei, talvez seja isso aí, né? Mas o que é interessante, e outra eu queria perguntar pro Heitor, se ele ficou sabendo ainda se existe, se continua tendo esse mesmo tipo de caso de chupa-chupa ainda. Olha, eu escuto aqui e ali relatos, eu já vi uma filmagem muito parecida com a da dona Lísia, né? Coisa que aconteceu de meses. No finalzinho do ano houve um caso bem parecido, a gente está analisando isso aí. É uma luz que está no céu e sai um outro objeto menor de dentro dessa luz, né? Esse é um trabalho que eu estou fazendo com um amigo aí, a gente está vamos dizer assim, se calçando para quando a gente publicar, não vir uma outra pessoa e dizer, olha, isso não é isso, por aquilo. Então a gente está consultando outras pessoas e até vendo a possibilidade de um perito profissional fazer uma análise, né? Mas assim, eu escuto o relato. O último relato que eu escutei foi de um ataque, né, propriamente dito, foi de 2008. E assim, eu preciso ser bem justo e bem sincero com vocês. Tem pessoas de má índole que estão se colocando no lugar das pessoas que foram vítimas e dizendo que foram atacadas. Já chegou até mim pessoas com um sorriso no rosto vindo falar, olha, tu nem sabe, eu estava na frente de casa, aconteceu assim e tal, e me queimou aqui. E assim, isso não existe, tá? Isso não existe. Não existe porque a maioria das vítimas, todas relatam um sofrimento, né? Uma coisa terrível, de passar por chacota de amigo, de ser chamado de mentiroso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, e eu tenho visto essas pessoas tentando entrar no lugar dessas outras. Eu não digo que o fenômeno não aconteça, eu tenho certeza que ele acontece, né? E aconteceu, o fenômeno luminoso, né? Mas, infelizmente, as minhas experiências com algumas pessoas que vieram procurar a mim, os amigos, e eu não senti segurança nos relatos dela, justamente por causa do sorriso no rosto. Não é algo bacana. Pois é. Nesse trabalho que eu estou fazendo agora, tem vítimas que eu encontrei que nunca deram depoimento, a mulher abre em choro. Chega a soluçar, entendeu? Lembrando desse período aí. Então eu desconfio muito que seja de má fé o que algumas pessoas estão fazendo.